E aí eu olho para a parábola do joio e do trigo como algo um pouco diferente, porque ele diz o seguinte, né, que se ele tentasse arrancar o joio antes do tempo, ele ia acabar arrancando muito trigo junto. Hoje, o professor Rodrigo Silva nos fará entender a história de Jó. Afinal, o que podemos aprender com esta história? Jó, que foi um homem íntegro que passou pelas piores crises que um ser humano poderia suportar e, mesmo assim, não deixou de acreditar e respeitar a Deus, foi recompensado por isso. Formado em teologia, historiador e especialista em arqueologia bíblica. Atualmente, Rodrigo Silva é professor de Teologia e Arqueologia Bíblica no UNASP e atua também como apresentador do programa semanal Evidências, transmitido pela TV Novo Tempo. Não esqueça, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e compartilhe. Eu não sou a favor da prostituição, de maneira nenhuma. Nem da pornografia. Para mim, são coisas que têm que ser banidas. Prostituição e pornografia não tem lugar no mundo civilizado, na minha opinião. Mas, às vezes, tem uma menina que está se prostituindo e fazendo um vídeo pornô na internet com uma simplicidade e uma ingenuidade melhor do que muitas que estão na minha igreja adorando comigo. Às vezes foi uma menina que foi violentada pelo pai a infância toda, e às vezes o pai era um religioso, onde ela tem um trauma. Não estou falando com isso que Deus agora fala, não, minha filha, já que você está se prostituindo e produzindo pornografia porque você foi violentada, você pode que não tem problema. Não, 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 ela está sofrendo muito pela vida que ela caiu nela. Só que eu olhando de fora, eu estou vendo mais uma garota de programa. Você entendeu? Mas Deus consegue ver o coração. Então, por isso que eu continuo denunciando pornografia e prostituição. Mas vocês estão entendendo a diferença entre denunciar o pecado e abrir margem para o pecador? Essa é a questão. Cristo não brincou com o pecado. Mesmo a mulher adúltera, que os caras queriam apedrejar lá, que ele falou, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, e todo mundo saiu fora, Jesus amou a pecadora. Mas ele falou com ela, vai e não peque mais. Jesus falou, agora filhinha, pode continuar porque eu vou estar... Não, vai e não peque mais. Mas eu tenho que ter essa sensibilidade. Nem todo mundo que está rezando nas igrejas está fazendo aquilo por sinceridade no coração, e nem todo mundo que está numa vida completamente oposta aos valores que eu acredito, está naquela vida por falta de vergonha na cara. Então, por isso que tem uma parábola que Jesus contou, e dessa parábola a gente pode voltar para Jó para não tangenciar, que é a parábola do joio e do trigo. E o joio e o trigo são muito parecidos. E a Bíblia fala que só na colheita você vai poder separar o joio do trigo. Nem os anjos de Deus podem fazer isso antes do tempo. Está na parábola de Jesus. Qual que é o meu papel nessa parábola? Ser semente e dar fruto. Agora, o que a parábola me ensina é que nem o trigo sabe quem é joio. E nem o joio sabe quem é trigo. Só na colheita vamos saber quem é quem. Só que a gente passa a vida inteira transgredindo a hermenêutica da parábola e com o nosso dedo apontando. Ah, esse aqui é joio. Então o que ele faz? Agora aquele ali não é trigo, porque ele é um camarada gente boa. E geralmente o gente boa é um cara que está coadunado com a minha agenda. Quando você está coadunado com a minha agenda, você é gente boa, você é o cara, você é demais. Quando você não está coadunado com a minha agenda, você já está condenado ao inferno. Sabia que foi uma parábola que você falou em... Não sei onde, acho que foi um desafio em 2021 que me acalmou muito com o crescimento da empresa. O grupo tava se formando, tava entrando... Daí quando você falou isso, eu falei assim, ah, tá tudo bem, então. Essa interpretação é muito boa. Que você A parábola do joio e do trigo. É que eu trouxe, né, de novo, né? Eu tenho uma tendência a tentar... Porque eu acho que tem muita gente falando sobre a Bíblia, etc., já com um viés. E eu quero trazer um outro ponto de vista sobre isso, né? Então, eu tento trazer muito... as parábolas, etc. Como são princípios, eles são aplicáveis a tudo, desde relacionamento até negócios, a tudo, porque são princípios, né? E aí eu olho para a parábola do joio e do trigo como algo um pouco diferente, porque ele diz o seguinte, né? Que se ele tentasse arrancar o joio antes do tempo, ele ia acabar arrancando muito trigo junto. E a gente estava num momento de amplo crescimento. E aí tinha uma pessoa aqui dentro que estava pensando se a gente demitia ou não, né? E aí a reflexão veio exatamente quando eu li essa parábola, que eu falei, cara, se a gente demitir essa pessoa agora, na nossa concepção ela é o joio. Mas se a gente tirar ela antes do tempo, a gente vai machucar toda uma organização, então a gente vai arrancar muito trigo antes. E na parábola diz que eles esperaram deixar todo o trigo crescer para então separar o joio do trigo. Então no nosso caso, essa parábola veio como
uma palavra de maturidade para que a gente esperasse isso daqui se desenvolver, e aí quando o trigo tivesse completo e maior, aí a gente poderia retirar o joio sem trazer danos ao trigo. Você acabou repetindo a história de Jó e respondendo por que Deus não tirou o diabo e deixou ele ainda ficar argumentando. O diabo é o joio da história. Se tirasse antes da hora. Se Deus tirasse antes da história... Caraca. Por isso que Deus permitiu ainda o sofrimento de Jó, permitiu o joio ali enchendo o saco. Nossa. Eu, se fosse um funcionário de vocês, não participando, convivendo com essa pessoa tóxica aqui, eu talvez ia comentar com algum colega na hora do cafezinho, pô, por que eles não mandam o fulano de tal embora, cara? Que saco. Esse cara apronta. A gente não ia entender. Se eu fosse o chefe aqui, eu já tinha botado aquele cara na rua pela metade disso aí. Mas vocês estavam vendo o outro espectro. Jó estava como o cara do cafezinho ali. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está tolerando? Agora, Deus do outro lado sabia que ele não podia arrancar o joio, o Satanás, antes do tempo, que o estrago ia ser muito grande. Tem o seu tempo, o tempo dele ser arrancado haverá, mas assim como nas empresas tem o momento certo até de demitir alguém, Deus também tem o momento certo de dar fim ao diabo.